E aí galera, mais uma dica aqui com o professor Pedrão. O nosso tema de hoje são as reformas protestantes e a contra-reforma católica. Esses dois episódios, tanto o movimento protestante quanto a reforma católica ou contra-reforma católica, estão dentro do enredo chamado de reformas religiosas. Porém, vamos passo a passo. Quando a gente fala de reforma protestante, o que você precisa entender? Essa reforma protestante foram movimentos religiosos que vão romper com a autoridade da Igreja Católica, e a consequência desse rompimento, com a Igreja Católica, isso vai ocasionar, vai levar ao surgimento de novas religiões cristãs. No caso, quais são as religiões que vão surgir? O luteranismo, o calvinismo, o anabatismo e o anglicanismo. Então, é nesse cenário que novas religiões cristãs, no seio da cristandade ocidental, começam a surgir. Pedrão, quando que acontece? No século XVI. Quando a gente fala do século XVI, nós estamos falando da Idade Moderna. A Idade Moderna é um período, pessoal, que se cobra bastante nos vestibulares. Em especial, o século XVI, olha o que está acontecendo no mundo. Nós temos o renascimento cultural, o finalzinho do renascimento, mas nós temos ele aqui acontecendo. Nós temos o processo das grandes navegações, nós temos o absolutismo, nós temos o mercantilismo, ou seja, é um cenário onde uma série de transformações estão ocorrendo na Europa e no mundo, e essas transformações elas vão repercutir na mentalidade ocidental, e essa nova mentalidade contribuiu para levar algumas críticas à Igreja Católica, e o resultado dessas críticas vai ser um processo de cisão entre os seguidores do cristianismo. Para a gente entender as reformas protestantes, é importante que a gente entenda, quais são os fatores, quais são as causas que levam, de certa forma, esse processo. Quando a gente fala nas causas, é importante que vocês entendam, dentro do contexto e das causas da reforma, o conflito de interesse entre os reis e a igreja. Quando eu falo entre os reis, o Estado e a igreja é representada por quem? Pelo Papa. Preste atenção, com a centralização do poder, com a formação do Estado absolutista, o rei sente a necessidade de impor seu poder em uma determinada região. A ideia central do rei se impor como figura nacional, isso, de certa forma, vai levar um choque de interesse com a igreja. Ou seja, o próprio Estado não aceita mais o poder supranacional da Igreja Católica. Ou seja, dentro de determinado reino, antes da igreja, você precisa obedecer primeiro o quê? O rei. Então, esse jogo de interesse vai ser um dos fatores que vai levar o movimento reformista. Além do absolutismo, além desse choque de interesse entre o Estado e a igreja, podemos mencionar um outro fator, que é justamente o que? O desenvolvimento do espírito capitalista, que vinha desde ali da Baixa Idade Média, com a retomada do comércio, com a retomada da vida urbana, e ele vai se sedimentar com a Revolução Comercial, com as grandes navegações que está acontecendo nesse período. E isso vai levar à ascensão e o enriquecimento de uma classe social chamada de burguesia. E essa burguesia, de certa forma, ela era órfã, ela era carente de uma religião. Por quê? A Igreja Católica condenava as atividades burguesas. Quais seriam as atividades burguesas? Condenava o lucro e condenava a usura. O que é a usura? Era a cobrança de juros. Não esqueça que a mentalidade da igreja aqui era aquela ideia de templo de Deus. Por isso que a igreja condenava a usura. Para a Igreja Católica se defendia o justo preço. Ou seja, como que a burguesia se insere em uma sociedade onde a Igreja Católica fala que suas práticas são práticas erradas? Então, essa burguesia, ela sente a necessidade de uma religião que viesse de uma maneira teológica atender seus interesses. Além, pessoal, do Estado moderno, além, de certa forma, da burguesia, nós temos internamente na igreja os seus debates religiosos. De um lado, nós temos os agostinianos com a ideia de salvação pela fé. A fé era um sinônimo da predestinação divina, e os tomistas, que falavam que a salvação era por meio da fé, mas as boas obras. Porém, dentro da Igreja Católica, a base do pensamento religioso era o pensamento tomista. Então, a própria igreja tinha os debates naqueles seguidores de Santo Agostinho, que falava que a fé era a condição de salvação, e os tomistas que, além da fé, seriam as boas obras. Estão entendendo? Nesse cenário também, pessoal, claro, podemos apontar como um grande fator para as reformas religiosas
a crise moral da Igreja Católica. E quando a gente fala nessa crise moral da Igreja Católica, nós vamos ter um processo de corrupção, né, por parte do clero, relacionado à ostentação, à luxúria, né, a desviar dos valores cristãos. Um exemplo disso era a não obediência do celibato clerical. Muitos padres, papas, bispos, né, praticavam o concubinato. Um exemplo foi o Papa Alexandre VI, que teve várias amantes, em particular Vanosa de Cantem, né, que teve 4 filhos, e teve ainda por amante, né, de Giuliane Fenese, mulher de Ossini Ossini. Então olha só, aqui nós estamos falando de papas que tiveram mulheres que não praticavam o concubinato. Então a prática do concubinato, a prática da corrupção, da luxúria, ela vai entrar na crise moral da Igreja Católica. A venda de indulgências. O que seria a venda de indulgência? Né? A venda da salvação. Então isso também vai, de certa forma, provocar uma crise moral no seio da cristandade, né? Existe até uma frase, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório, aquela ideia de comprar a salvação. Presta atenção, a indulgência, né, ela não é algo ruim, a indulgência ela é perdão. O que você não pode fazer é vender. Olha só, e ali se tinha uma crítica muito grande, ou seja, o Papa ele só pode perdoar as questões relacionadas à igreja. A indulgência da alma da salvação, isso não diz respeito ao homem. Por isso que a Igreja Católica nessa época vai receber algumas críticas em relação a isso aí. Então tinha a prática da venda de indulgências, também tinha a prática da venda de simonias, que eram relíquias consideradas de certa forma sagrada. A igreja vendia o leite da Virgem Maria, a igreja vendia pedaços de pano falando que era da manjedoura, a igreja de certa forma vendia pedaços de madeira falando que era da cruz. Ou seja, como nós temos ali ainda uma sociedade ignorante, como a Igreja Católica praticamente ainda exercia um grande controle sobre as escrituras sagradas, a igreja conseguia impor esses valores e convencer a sociedade que essas práticas eram corretas. E claro, nesse contexto aqui, nós podemos apontar também, pessoal, o renascimento cultural, que vai trazer um senso crítico para a sociedade, e esse próprio senso crítico, né, que desperta pelo renascimento, pelo movimento renascentista, eles passaram a criticar as ideias da Igreja Católica. Também nesse contexto, como motivador da reforma, podemos falar do desenvolvimento da imprensa. Com o desenvolvimento da imprensa, nós vamos ter a reprodução de várias obras, entre elas aqui os textos sagrados. Ou seja, quando a gente fala nas reformas, elas são motivadas por vários fatores. Eu falei para vocês do absolutismo, falamos de certa forma do enriquecimento da burguesia, da crise moral da Igreja Católica, da influência do renascimento cultural na ideia de mudar a mentalidade, trazer uma postura crítica. Falamos da importância do desenvolvimento da imprensa, um processo da reprodução, né, das obras literárias e de textos clássicos. Também podemos apontar, pessoal, nesse cenário, nesse contexto, que também é de suma importância, a crítica que a Igreja Católica recebia em relação ao monopólio sobre as Escrituras. Né? Muitas das pessoas, dos teólogos, né, dos religiosos desse cenário, começavam a defender a livre interpretação do que? Da Bíblia, né? Então assim, a igreja passa a ser questionada, e todo esse enredo vai contribuir para surgir o movimento reformista. E quando nós falamos do movimento reformista, as pessoas geralmente lembram de Lutero, lembram de João Calvino, do rei Henrique VIII. Porém, os primeiros reformadores da igreja, pessoal, ainda lá na Idade Média tivemos John Clifford, Jean Hus e Girolamo Savonarola, né? Todos eles, com exceção do John Clifford, pessoal, todos eles, de certa forma, sofreram o quê? Né? Uma ira da Igreja Católica, passaram por um processo de inquisição por questionar alguns dogmas da igreja. Mas esses homens foram o quê? Religiosos, que questionaram, que fizeram denúncias de práticas o quê? Corruptas ou ilegais do alto clero. Abraço, pessoal.